pastor Cláudio Duarte para estar ministrando. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Cláudio Duarte. Pastor Cláudio Duarte é um homem de Deus que foi levantado nessa nação para comunicar a mensagem de uma forma bastante diferente da convencional. E o Senhor tem usado o pastor Cláudio para entrar em lugares que de outra forma, mais convencional, a mensagem não entraria. E isto tem sido muito benéfico para o Evangelho, para a família, para os casais no Brasil. Por isso eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Cláudio Duarte. Eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Vamos orar por ele, agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua família e pelo ministério que o Senhor deu a ele. E que o Senhor, hoje e amanhã cedo, como sempre, o use para ministrar as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Cláudio, por ter mais uma vez nos dado a alegria de tê-lo conosco para ministrar aos nossos corações. Amém. Como sempre o Senhor fez, faz de novo, usa-o de uma forma poderosa para ministrar a nós a tua mensagem, e que os nossos corações estejam preparados como terra arada para receber a palavra como uma semente que vai germinar, crescer, florescer e frutificar. No nome de Jesus, nós pedimos que seja assim. Amém e amém. Em pé, vamos então ouvir o pastor Cláudio Duarte com toda a liberdade. Ele é bem-vindo outra vez, diga amém. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Podeis assentar. Graça e paz. Amém, irmãos? Isso. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui e compartilhar com você uma palavra. Eu sei que você está cansado da viagem, tem gente que veio de longe aí, mas eu quero fazer uma reflexão sobre algo bem significativo no que diz respeito ao relacionamento conjugal e familiar. Eu quero falar sobre uma das coisas que mais tem quebrado os vasos nos dias de hoje. Neste primeiro momento eu quero falar com vocês sobre comunicação, diálogo. A dificuldade que temos de conversar é algo impressionante. Tem hora que só a graça. Parece que Babel virou a nossa casa. Uma confusão de línguas. Você fala um negócio, a mulher entende outro. Aí ela tenta te explicar o que ela entendeu, você descobre que não é nada daquilo que você quis dizer. E as coisas só vão piorando. E aí chega um momento que você diz, quer saber de uma coisa melhor? E a gente fica quieto, que nós vamos acabar brigando. Então nós vamos ver um pouquinho hoje sobre comunicação, a arte de se comunicar. Se eu tivesse um tema para colocar nessa mensagem, eu diria que é conversando que a gente se desentende. É ou não é? Só que nós temos que ter noção do que a família representa para Deus. E como a banalização, como o diabo tem tentado, como o Maurício já falou aqui, como o pastor Josué já falou, como o diabo tem tentado quebrar esses vasos, destruir, trazer vergonha, né, para a nossa casa, para a nossa família. E eu me preocupei muito, porque esses dias eu estava assistindo uma reportagem, estavam entrevistando um antropólogo, e o tema era família. E num determinado momento perguntaram a ele o que ele achava da homossexualidade. E ele disse que a homossexualidade era uma situação evolutiva e que o governo tinha que preparar um sistema de inclusão mais sério, mais atuante,
para que as pessoas estivessem habilitadas a conviver com isso, porque é uma questão inevitável. O entrevistador perguntou: e o que o senhor acha do posicionamento dos evangélicos com respeito à homossexualidade? E o antropólogo disse: os evangélicos também terão que aceitar, é só uma questão de tempo, e eles terão que se render à homossexualidade. E o antropólogo disse: mas por que o senhor está afirmando isso com tanta veemência? Ele diz: porque o argumento dos evangélicos é que a Bíblia proíbe o homossexualismo. E aí o entrevistador, meio confuso, e confesso que eu também, né, disse para ele: mas a Bíblia realmente proíbe, está escrito. E o antropólogo, numa simplicidade sensacional, disse apenas o seguinte: meu filho, a Bíblia também proíbe divórcio, e os evangélicos estão se divorciando à torto e direito. Está assim de pastor, largando esposa. Que moral esses caras têm para falar para a ovelha dele: Jesus vai salvar o seu casamento, se não salvou o seu. Eu confesso que eu fiquei com vergonha. Ele disse: os evangélicos estão usando dois pesos, duas medidas. A Bíblia também proíbe divórcio. E eles aceitam, por que eles não vão aceitar a homossexualidade? E eu vi que a chapa está ficando quente. Então, por isso, eu tenho procurado. Meu pai casou diversas vezes. Eu casei uma vez só, vou fazer 22 anos de casado agora. Quero ir até que a morte nos separe, de preferência com a morte dela. Mas eu quero ir até o finalzinho. Porque o homem vive em média 7 anos a menos do que a mulher, só porque não vai no médico fazer o exame de próstata. Você acha que é agradável para a mulher ficar naquela posição de frango lá, o cara examinar? Lógico que ela também não gosta, mas elas vão. Ana, e a gente acho que tem medo de se apaixonar pelo médico, né? De repente você olha para o médico: doutor, me beija. Na verdade. Aí criou um relacionamento, o negócio ficou difícil. Você está rindo, mas o assunto é sério, gente. Está na hora de nós mudarmos essa história. E nós temos alguém conosco que é maior do que todas as adversidades. Ele sozinho é maior do que todos os nossos adversários juntos. É ou não é? E ele está do nosso lado. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo de número 10, versículo de número 19. Provérbios 10, falar sobre comunicação. Provérbios 10, 19, amém? No muito falar não falta transgressão, mas o que modela os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua dos justos, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso, morrem os tolos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos continuar ouvindo a Tua voz. Fala conosco, ó Deus. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Isso. Nós vamos observar algumas coisas, e dentre elas, que uma das áreas que primeiro nos dá sinais de que uma crise está chegando num relacionamento é a área da comunicação. Normalmente é a primeira área que se apresenta. Quando a crise começa a chegar, a comunicação começa a se tornar truncada, as coisas começam a ter dificuldade. Algumas pessoas começam a optar pelo silêncio.
ao invés de se comunicar. Esse dia uma moça falou comigo: pastor, não precisa falar mais nada comigo, que eu já sei como lidar com meu marido. Falei: legal, como é que é? Ficando quieto. Ele pode fazer o que quiser, que eu não falo nada, pastor. Eu morro de raiva, mas morro quietinho. Eu falei: até quando você vai aguentar isso, filho? O problema foi feito para ser resolvido. Não resolver problema é como usar cartão de crédito. Divertido demais. Até a hora que a fatura chega. Então nós precisamos aprender a dialogar. E não precisa falar muito, pois a Bíblia nos ensina que na multidão de palavras a transgressão está inserida. Então você não precisa falar muito, mas você tem que falar, porque o silêncio também. Um dos casais que mais me encanta na Bíblia é o Abrão e a Sara. Lembra quando ele saiu para dar um pulinho no Egito porque estava com fome? Lembra disso? Se você não lembra, vai ler, porque está lá no Gênesis capítulo 13, 12, 13. Quando está entrando no Egito, ele chama a Sara. Fala: Sara, entrando no Egito. Olha que diálogo, gente. Sara, vem aqui, Sara. Sara falou: o que foi, Abrão? Tradução é minha, não é do João Ferreira não, tá? Sara, estou com um problema sério aqui, Sara. Sara falou: o que foi, Abrão? Fala, menino. Ele disse: você é bonita pra caramba, Sara. Você está com 65, mas você é uma cavalona, não é verdade? Uma mulher fantástica. Pô, quando a gente entrar aí no Egito, os caras vão bem te ver, vão bem querer me matar, Sara. Pô, Sara, fala aí que você é minha irmã, poxa. Pensa no pai da fé falando isso para a mulher dele. Eu gosto demais de Abraão. Um homem que não tem medo de rasgar o seu coração e falar o que está sentindo para sua mulher. Por isso que isso é uma família fantástica. Chama a Sara de Sara: eu prefiro ser isso do que isso. Foi o que ele falou, na verdade. Está escrito aí, eu só estou. Pensa no diálogo de um homem de 75 anos de idade falando para uma mulher de 65. Sara, filho. O que Sara falou? Não vou falar nada. Engraçadinho, está pensando que eu sou dessas? Que se dane você, morra. Foi isso que Sara falou? Sarai falou: não, Abrão, calma. Você aguenta ver eu lá na casa dos outros? Vai ser difícil, hein, Abrão? Ele falou: é melhor ver isso do que não ver nada. Não é verdade? Olha o nível de diálogo. O que eu quero que você entenda. Você pode rir, mas não perca o foco. É o que está por detrás do texto. É o tipo de diálogo, é o tipo do assunto que está em pauta. E hoje nós brigamos por coisa pequenininha. Cueca no chão, toalha molhada em cima da cama, apertar a pasta de dente no meio. A pessoa pega a pasta de dente. Eu sempre gosto de brincar com isso. Pega a pasta de dente. Eu morei na casa de muita gente, eu aprendi muita coisa. Pegava a pasta de dente e falava assim: quem apertou essa pasta de dente? Se eu pegar, quem apertou essa pasta? Gente, mas essa pasta de... Isso está me contando. Uma pasta de dente. O que é uma pasta de dente? Não é nada, é só puxar assim. Faz nem força, Ana. Põe no lugar e vive. Mas hoje as coisas pequenininhas, nós estamos com dificuldade de nos comunicar. Então temos que ter noção. Eu quero te dar algumas dicas bíblicas e do conhecimento da vida, para ver se nós melhoramos a comunicação. Nós precisamos entender que tudo começou com ela. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Disse Deus, disse Deus, disse Deus. Só que a comunicação, ela é uma linha muito tênue entre o esclarecimento e o caos, entre o bem-estar e a confusão. E muitos de nós temos muita dificuldade para lidar com isso. Somos muito hábeis para conversar com as pessoas de fora, mas temos dificuldade para conversar com os nossos. O índice de tolerância para os outros é alto. Para os nossos é zero. Qualquer coisa. Sua mulher te chama, como é que você fala? O que é? Seu marido te chama, o que você fala? Fala.
Não, como é que fala depois de um fala desse? Aí o outro diz, eu não vou falar nada. Você diz, mas eu não falei nada. Se ofendeu com o quê? Para pensar. É um grande desafio, gente. E agora, quem poderá nos defender dessa situação? Só Jesus. Então nós temos que ter algumas habilidadezinhas. Eu quero te dar alguns conselhozinhos práticos e rápido para você. Primeiro, evite dialogar quando alguém estiver nervoso. Isso é uma regra básica do diálogo. É comprovado que quem fala nervoso não fala direito. Não consegue medir aquilo que está falando. Porque quando você está nervoso, você respira menos. E se você respira menos, seu cérebro recebe menos oxigênio. E você começa a não pensar. O outro diz, não grita não. Você diz, eu não estou gritando. E se o outro estiver nervoso, também não fala, porque ele não vai entender nada. Então ficou nervoso, faz o quê? Faz o quê? Cala a sua boquinha. E eu aprendi uma coisa na comunicação. Ninguém grita com quem está longe. Ou com quem está perto. Você só grita com quem está longe. Você grita com sua mulher, ela está longe de você. Pode estar perto de você fisicamente, mas está longe de você emocionalmente. É ou não é verdade? Você nunca vai gritar. Para que gritar com quem está perto? Você só grita com quem está longe. Às vezes as pessoas falam comigo, hoje eu estou aqui, minha esposa não pode vir. Não dá para ela vir. As pessoas falam, Cláudio, você anda muito sem a sua mulher. Engano. Eu não durmo um dia fora de casa sem dar boa noite para minha mulher no lado da cama. Ela não está lá fisicamente, mas emocionalmente ela está lá. Porque eu já vi muitos homens com a mulher do lado paquerando o outro. Então a mulher está fisicamente do lado dele, mas não emocionalmente. Nós temos que entender isso. Temos muitas dificuldades, às vezes, de nos comunicar. Por quê? Porque não seguimos alguns conselhos práticos, não observamos algumas coisas que são importantíssimas. E uma delas é evitar o diálogo quando se está nervoso. Ficou nervoso? Feche a boca. Fica quieto. Calma, vai passar. É ou não é? Um tempo atrás, minha esposa falou, ela chegou na sala, eu estava na sala, ela chegou na cozinha e eu falei, filha, ela ouviu e não me respondeu. Eu tenho certeza, até porque depois ela falou. Aí eu chamei de novo. Na segunda vez, eu já estava meio chateado porque ela não respondeu da primeira. Eu disse, filha, e ela não respondeu. Da terceira vez, eu não queria mais que ela viesse. Eu queria só incomodá-la. Porque eu fiquei afrontado com aquilo. E aí ela, então, não respondeu. Tá bom. Aí, no mesmo momento, a ira subiu. Né? E a Bíblia diz que eu tenho que dar lugar à ira. É um negócio engraçado. Não vingueis a vós mesmos, amado, mas dai lugar à ira, porque minha é a vingança. Assim diz o Senhor. E pior que ele nunca se vinga. Só diz que é dele. Só para a gente não se vingar, né? E aí eu aprendi que a vingança é um sentimento interno, provocado por uma ação externa. Por isso que a Bíblia diz que eu tenho que ter um lugar para botar a minha, para ela não sair. Então quando a ira vem, dai lugar à ira. Calma, Cláudio. Calma, Cláudio. Calma, Cláudio. Calma, filho. Conta até 10. O salmista conversando com ele mesmo. Fica quieta dentro de mim, ó minha alma. Comunicação intrapessoal. Respirei fundo, porque pregar para vocês é mole, difícil é viver em casa. Falar é moleza, gente. Chegar aqui e falar, ter uma oratória, ser uma pessoa eloquente, isso é fácil, tem até técnica. Agora, conviver no vulco-vulco do dia a dia. Eu calei minha boca, falei, não vou falar nada não. O senhor está vendo, né? A vingança é do Senhor. Então o senhor resolve com ela. Passou uma meia hora, vem ela na sala. Filho, almoçou? Ah, filho, almoçou. É hora da vingança, né? Aí eu olhei para ela e falei, almocei, filho. Você não escutou te chamar, não? Ela falou, escutei.
Falei, por que você não respondeu? Eu estou com um montão de problema, estou com uma situação difícil. Falei, mas me machucou você não ter respondido. Eu fiquei chateado. Ela falou, mas eu também tenho meus problemas. Então vamos resolver aqui. E tudo ficou certinho. Saiu aquela coisa de dentro de mim, aquela coisa ruim. Porque coisas ruins podem visitar a sua mente, mas não pode fazer morada no seu coração. Então ficou nervoso. Deixa esse troço quieto. A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. É ou não é? Está vendo que as coisas não... Evite. Outra coisa, evite a ironia. Ninguém gosta de conversar com irônico. Traz humilhação, desconforto, irritação. Então pare. Você já falou isso para sua mulher ou para o seu marido? No meio de um diálogo? Você está certo. Já falou isso? Não. Você está certo. Quando você ouve isso, gente, dá uma irritação tão grande, que você sabe que aquilo não é verdade. São essas coisas pequenininhas que vão consumindo o nosso relacionamento. São essas coisas aparentes e significantes que vão minando. Por isso que de vez em quando na igreja alguém diz assim, numa segunda-feira, gente, fulano se separou. E você diz, separou? Menino, estava ontem na igreja, domingo, de mãozinha dada, chamando de meu amor, e separou na segunda. Por quê? Porque o que anda destruindo hoje as famílias são os cupins, que só deixam apenas a casca. Mas o conteúdo já foi embora há muito tempo. Por quê? Porque as pessoas não conseguem resolver, vão acumulando, como disse o pastor, vão se tornando um depósito de lixo. E os lixos viram monstros. Quando eu era garoto, tinha um personagem chamado Jaspion. Vocês lembram disso? Tem alguém que lembra do Jaspion? Isso, lembra do Jaspion? O monstro do Jaspion era feito de quê? De lixo. Essa era a visão japonesa. É na verdade, o lixo juntava tudo e virava um monstro. Ele ainda continua virando. Eu acho que o Jasper hoje está lá na nossa casa. Então o que nós precisamos fazer? É lidar um pouco melhor com essa situação. Esse é o confronto. E eu sei que vocês já ouviram isso aqui diversas vezes, esse exemplo, porque ele é muito usado. Mas eu quero falar um pouco com vocês sobre como funciona a cabeça de homem e de mulher. Eu sei que vocês já ouviram isso aqui, né? Mas como funciona a cabeça de homem? Só para eu explicar. Esse assunto que eu quero abordar. Ela é toda compartimentada. Pastor Josué fala isso. E cada caixa contém quantos assuntos? Quantos assuntos, irmã? Quantos assuntos? Um só. Isso significa que o homem fala de quantas coisas? Uma só. Você quer ver você desgramar a vida de um homem, ele chegar em casa e você falar assim, eu tenho um montão de coisas para falar com você. Porque qual é a leitura que ele tem? Quantas caixas eu vou ter que abrir? Uma só. Seu marido chegou em casa, chama ele e diz assim, eu tenho um assunto para falar contigo. Aí ele sabe que eu vou abrir uma caixa só, fala. Depois que você falar esse você fala, agora eu tenho outro. Mas fala um de cada vez. Se você falar um montão já era. Um montão. Tenho muitos, eu tenho tanto para te falar. Ele diz, depois a gente fala. Porque o homem é assim, vamos falar de filho, vão, caixa dos filhos. Vamos falar da mamãe, essa caixa eu não sei onde eu botei. É, não é verdade? Esse troço está... Vamos falar de dinheiro, vamos falar de... É sempre uma coisa só de cada vez. Aí as mulheres falam, Cláudio, mas meu marido não conversa comigo, você também não sabe falar com ele? Fala com ele. Uma coisa de cada vez. Se você não parar para observar essa situação, o diálogo não vai acontecer. Mas por que é difícil? Porque as mulheres não têm caixa, elas falam tudo ao mesmo tempo. É uma rede toda integrada. Alta velocidade. Quando Deus fez o homem, estava cansado no sexto dia, amassou de qualquer jeito, soprou, falou, vai botar nome nos bichos. O modelo básico.
no sexto dia, sem acessório nenhum. Quando Deus fez a mulher, a primeira coisa que ele fez, o homem dormir, para ter um alvo parado e ver onde errou. O anjo falou para Deus: Senhor, o Senhor... Não, é sério, as mulheres gostam, né? São vocês que estão aplaudindo. Quando Deus estava fazendo a mulher, o anjo falou com ele: Senhor, por que o senhor está demorando tanto? O homem foi rapidinho. Ele disse: já viu a ficha técnica dela? Tem acessório à vera. E a mulher top de linha. Elas falam tudo ao mesmo tempo. Tudo, dinheiro, sexo, filho, tudo, moda, tudo. E o homem fica assim. Aí ela diz: você não vai falar nada? Ele diz: eu não sei que caixa você está, filho. Se eu soubesse a caixa, eu falaria. Ele fica igual um banana, olhando. Ah, por que você não conversa comigo? Tem habilidade para conversar. Vá devagar, minha filha. Tudo ao mesmo tempo, tudo. E às vezes é muito comum o homem chegar em casa, a mulher está de cara feia. Já aconteceu isso com você? Você chegou em casa do nada, cara. Aí o que o homem faz? Vai na caixa do hoje. O que eu fiz hoje? Pô, não fiz nada hoje, malandro. Pra ela tá assim. Caraca, que é isso? Que mau humor, eu... Vê aqui no canto, já fiz alguma coisa. Não foi hoje, cara. Foi há 5 anos atrás. E houve uma comunicação integrada. Uma reedição do texto. Que passou na cabeça dela, agora já era, velho. Você está perdido. Fora essa metamorfose ambulante, essas coisas biológicas, esse bombardeio. Uns dias do mês a mulher está preparada para acasalar. Se tiver maneira, se tiver ruim, não tem isso não. Olha, os lábios ficam mais carnudinhos assim, ela fica mais... Uma semana esse troço vai embora, não quer te ver mais. Você fala: que monstro é esse, meu Deus do céu? Aí vem menstruação. Tem gente que acha que menstruação é frescura. Se você acha que é frescura, simula. Você que é homem, não tenta viver uma menstruação uma vez só. Pega um absorvente, cola no seu saquinho assim, fica com aquele troço de 5 a 7 dias no meio das suas pernas, com aquele chumaço. Você vai ver se isso não é para acabar com o humor de qualquer pessoa. É ou não é verdade? Põe aquele troço e... Oh, meu Deus do céu. Você está rindo de coisa que te faz chorar, é ou não é? Mas é difícil. Então, o que nós precisamos, gente? De flexibilidade. Não negligenciarmos que somos diferentes, mas somos parceiros. Não podemos deixar esse vaso quebrar. Aconteça o que acontecer. É ou não é? Estamos juntos. Casamento é para sempre. Eu não sou contra esse negócio de até que a morte o separe. Sou contra. Que é isso? Sou. Porque quando Deus criou Eva para Adão, não tinha morte? Tinha? Então era para sempre. Se o Adão não tivesse pecado, estava assistindo a palestra hoje aqui. Ué, não estou mentindo? O Adão bem sentado aqui, glória a Deus, isso. Falando para Eva: quase que eu comi da árvore. Está vendo, Eva? Está vendo comunicação, como é que é? Foi um erro de comunicação no Éden. Você vê a serpente falando com a Eva, você vê que a Eva não sabe de nada. Não pode tocar nem comer, não pode fazer nada. Foi nada disso que Deus falou para Adão. Adão, não come. Por tocar podia, não podia comer. No diálogo da Eva com a serpente. Aliás, não sei que Eva maluca, eu já falei isso. Uma mulher doida. Que se eu estou num lugar que uma cobra fala, come o quê? Come, já estou lá na esquina, não é verdade? Uma cobra na árvore olhando para tu, dizendo: come aí, gostosa. Ou os bichos falavam: ou Eva precisa de um psiquiatra, não é verdade? Para tratar a cabeça dela. Então, você está rindo, mas é sério. E essas confusõezinhas, e nessa explicação também, diz que o homem tem na cabeça 2 caixas, uma grande e outra enorme.
A caixa enorme é a caixa do sexo, que vai vir gente aí para falar só disso para vocês. Né? Sexo, negócio bom demais. E nós fazemos pouco, mas que é bom, é ou não é verdade? Pelo menos para algumas pessoas. E a caixa enorme, que é a caixa do nada. Quando eu vi isso, gente, eu me encantei. Porque o homem tem uma caixa do nada imensa. Já pegou seu marido assim, ó? Aí você olha para ele e diz, está pensando o quê? O que é que ele fala? Como alguém pode estar com um semblante desse, ó? E não está pensando em nada? A cabeça da mulher não consegue alcançar isso não, cara. Ele tem que estar pensando em alguma coisa, não? Mas ele não está pensando em nada. Pega o controle da televisão, muda o tempo inteiro. Você está vendo o quê? Nada. Ele gosta muito de ir para a caixa do nada quando está dirigindo. Entra no carro. Você está indo para a igreja, eu disse para ele, a irmã Fátima vai cá adiante. Aham. A irmã Fátima mora na terceira rua. Aham. Aí ele passa da rua da irmã Fátima, a senhora diz, a irmã Fátima ia cá adiante. Por que você não me falou antes? Você pensa, não, isso é um ogro, não é verdade? Eu casei com um Shrek. Esse camarada não tem noção do que é comunicação. Não é? O homem é tão engraçado, que às vezes eu vejo o cara falando, abra a porta do carro para sua mulher entrar. Tem homem que sai com o carro, a mulher nem entrou. Um pé dentro, outro fora, lá vai ela. Para, pelo amor de Deus. Pelo menos uma vez na vida já aconteceu isso com você, né? Então, por essas diferenças, gente, é que as coisas vão gerando verdadeiros monstros. É um desconforto aqui, outro acolá, as coisas vão somando, sabe? E aí, pequenas coisas podem se tornar verdadeiros monstros. Eu costumo dizer que um dos momentos mais críticos, às vezes eu vou a shopping com minha esposa e faço questão de ver os casais. Às vezes eu pego um casal e vou ver eles fazer compra. É um negócio mais engraçado. Porque o homem é muito prático, né? Hoje até que o homem mudou muito. E às vezes você vê o homem comprando roupa quase todo final de semana. Mas normalmente o homem chega na loja, não gosta de experimentar. Olha, diz, quero ali, bonito, traz ali. Camisa ele põe assim, não, fica boa. Calça ele enfia o braço dentro, mede no pescoço, os mais antigos. E leva, não quer saber se o gavião está lá em cima engolindo pintinho, não quer saber de nada. Ele quer ir rápido, comprar e ir embora. A mulher não, a mulher, o shopping abre às 10, fecha às 22. Ela não quer uma roupa, ela quer que algo emagreça, rejuvenesça e a deixe lindo. Por isso que demora, não saiu para comprar uma roupa, ela quer comprar um milagre. Não é verdade? Então vai ser difícil de achar. Tem que entrar em muitos lugares para achar. Mas se os dois forem separadamente, é tranquilo. Mas o problema é que o casamento une. E vem com a prerrogativa de que dois indivíduos se tornarão uma só. Isso é impossível. A única coisa que torna isso viável é se os dois indivíduos se deixarem administrar pelo mesmo Espírito. E aí o Espírito de Deus equaciona esse negócio. Porque do contrário, meu filho, não tem jeito. Põe um homem e uma mulher para fazer compra junto. Se for para ele fazer compra, está tudo certo. Porque elas são gentis demais. Entra em todas as lojas com a gente, manda a gente experimentar tudinho. Experimenta. Experimenta. Aí você vai lá, não gosta de tirar as calças dentro daquele troço apertado, enfia a calça, parece só de meia para ela. Não gostou não, experimenta a outra. Você põe a outra, essa ficou legal.
e tem que se vestir para ela mesmo, porque você quer motivar quem? Os caras doidão, não é verdade? Tudo esculhambado. Minha mulher não quer fazer nada comigo. Filho, como é que é? Uma cueca, 2, 3 tamanhos acima do dele. Estilo cobriu, serviu. Parece com a mulher com aquele cuecão com pingo de xixi do lado esquerdo. Falando para a mulher, hoje tem. Compra uma cueca 2 número abaixo do seu. Veste, aquilo vai prensar, dá volume. A mulher vai olhar e fala, nossa, ficou grande. Foi a cueca que diminuiu, mas o efeito é o mesmo, na verdade. É só uma ilusão de ótica. Mas pelo menos vai ajudar. Põe os dois. Ela vai fazer compra, está tudo certo. Ele vai fazer compra, está tudo certo. Ela entra, fala, dá palpite. Ela não quer saber o preço. Ela quer o marido bem vestido. Compra, divide no cartão. Ficou bonito em você. Agora põe ela para fazer compra com ele. Primeira loja, ele entra. Ela fala, queria ver isso. Vai botando tudo assim em cima do balcão, a mocinha. No final, ela fala para a mocinha assim, qualquer coisa a gente volta aqui depois. Ele não entende essa linha de comunicação. Sabe o que ele pensa? Eu não volto aqui não, meu irmão. Eu não volto. Mas eu não volto aqui mesmo, meu irmão. Não volto. Isso é covardia fazer isso com essa garotinha, rapaz. O que é isso? Ela não está dizendo que vai voltar, marido. Ela está dizendo, não achei nada que me agrade. E a garota entende a linha de comunicação. Segunda loja. Ele já entra desconfiado. Ela põe tudo em cima. E no final olha para a menina e diz, qualquer coisa eu volto aqui depois. Terceira loja. Ele não entra mais. Ele fica na porta, bufando. Meu Deus, por que me desamparaste, Senhor? Nesse dia não. Na terceira loja, se a senhora não comprar, não compra mais. Porque ele vai arrumar uma encrenca na saída. A senhora vai falar para ele, nunca mais eu compro roupa contigo. Até a senhora esquecer, voltar e viver tudo de novo. Se você observar, são essas coisinhas que estão destruindo. Esses são os grandes monstros, sabe? Que andam lutando para quebrar os nossos vasos. Eu estava conversando com meu pai ontem, falei, pai, eu vou viajar. Meu pai casou 8 vezes. Agora separou e a mulher morreu. E eu falei, pai, agora o senhor sossegou. Está com 81. Filho, eu estou vivo. Estou na brecha, estou esperando. Falei, Senhor, leva ele, pai. Deixa isso não. Mas vocês não sabem o que é, acredito que muitos de vocês não sabem, o que é não ter um lar, o que é não ter uma família. Eu achei muito engraçado, porque eu sempre trabalhei com jovens, e ano que vem estou pretendendo voltar a trabalhar com a juventude, estou esperando uma direção de Deus, mas no meu coração, eu estou querendo voltar novamente a trabalhar com a juventude. Foi com ela que eu trabalhei durante 14 anos, e eu vim parar aqui meio que por acaso, porque, lógico que plano de Deus. Um dia na igreja um palestrante não foi, e o pastor pediu que eu ministrasse uma palestra, e aí as coisas começaram a acontecer. E hoje eu tenho procurado a fazer com que o divórcio não aconteça. Talvez vocês não saibam o que é não ter uma mãe. Eu ia na casa dos meus amigos, chamá-los para sair, eles gritavam assim, mãe, passa a minha camisa. A minha quem passava era eu. Mãe, traz a cueca. Meu filho, você só vai sair depois que jantar. Eu ficava sentado na varanda, esperando os amigos jantarem. Porque a minha casa não tinha banheiro, minha casa não tinha geladeira, eram 2 camas. Uma do meu pai e a outra minha. Comia enlatado o tempo inteiro. Chuchu, lembro da história do chuchu. Meu banheiro era embaixo de uma parreira de chuchu.
Eu não como chuchu, eu não como. Estava no jantar, eu não mexo naquilo. Cláudio, você precisa de cura interior? Não. Sou curado de chuchu, não perdoo ele, tranquilo. Não tem nada contra ele. Mas eu já comi chuchu que chega na minha vida. Eu comi o chuchu, eu adubava o chuchu, eu vi o chuchu crescer. Uma vez eu fui fazer minhas necessidades, pastor. O chuchu não estava lá, eu entrei chorando. Ô pai, cadê o chuchu que estava lá? Nós comemos. Eu falei, pai, que chuchu? Era meu amigo, pai, que chuchu. O chuchuzão grandão. Foi difícil pra caramba. Sabe? Mas hoje, sou casado. Graças a Deus, minha mulher está igual maracujá. Quanto mais mochinha, mais doce. Uma bênção a mulher. 20, vão fazer 22. Mas eu tenho hoje ainda visto muitos casais se perdendo, porque não tem habilidade para conversar. Sabe? Mulheres que não são como Sara. O marido não pode abrir o coração. Homens que não são como Abraão, que não têm coragem de dizer o que estão sentindo, falar dos seus medos, de seus sonhos, de suas frustrações, de seus desejos, de suas fantasias. Se eu não puder falar isso com minha esposa, eu vou falar com quem? Eu estava viajando, acho que uns 20 dias atrás, parece que foi dia do amigo. O telefone tocou. Minha esposa falando, filho, queria te desejar feliz dia do amigo, você é o meu melhor amigo. Gente, eu parecia a Challenger, no Cabo Canaveral da Flórida, subindo, minha mulher me chamando de melhor amigo, já me chamou de inimigo, minha mulher já me chamou de joio. Uma vez ela falou, eu dormi, o inimigo te plantou na minha vida, onde eu acordei, você já estava aí. Hoje me chamar de amigo. Pare para pensar. Preste atenção no que você anda falando, na maneira que você anda falando, no momento em que você anda falando. Evite buscar uma terceira pessoa para entrar no seu diálogo, se tal pessoa não for habilitada para estar ali e apaziguadora. Mãe, vem aqui, senhora. Não, deixa a sogra quietinha. Deixa a turma lá. Converse vocês dois. Fale o que você está sentindo. Você conhece o sonho dessa mulher que está do seu lado? Já parou para perguntar a ela? Amor, qual é o seu sonho? Qual é? Eu cometi um erro, quase que o divórcio chegou no meu casamento. Porque, como eu disse, eu queria que minha esposa estivesse do meu lado, eu queria que ela estivesse aqui. Ainda mais falando um pouco para a família. Por isso que eu quero voltar um pouco para a juventude, até por causa dessa questão. E ela tentou ir comigo, sempre tristinha, frustradinha. Até que um dia eu não aguentei, eu falei, filha, eu te dou liberdade para você gastar, você pode comprar o que você quiser. Eu não reclamo de nada disso, mas você não está bem, o que está acontecendo? Não está te faltando nada. Homem parece que acha que mulher só pensa em questões financeiras. Às vezes nós somos muito insensíveis no que diz respeito a isso. E ela disse, é meu sonho, filho. Meu sonho não é andar com você. Entendeu? Eu sou uma estilista. O meu sonho é produzir roupas, é ver as pessoas. E eu falei, filho, você vai ficar melhor assim? Vou. Falei com o Senhor, falei, Senhor, foi o Senhor que me deu, não me deu? O sonho dela não é ficar comigo. Então não tem problema não. E pior, ela falou, Senhor, me dá um ateliê. E Deus falou para ela, me dá dinheiro para me montar um ateliê. Sabe o que Deus falou para ela? Eu já dei. E ela falou, mas deu para quem? Ela falou, para o seu marido. Quando ela falou isso, eu falei, Deus não falou isso não. Isso foi o inimigo que falou com você. Mas aí confirmou, eu fui lá, montei o ateliê, hoje ela vê as roupas no Facebook, saiu no jornal, um vestido de noivo que ela fez, lá no Globo do Rio de Janeiro. Nossa, o zóio da mulher brilhando.
eu acordo de madrugada, eu tenho fobia com ela agarrada na minha cabeça, no meu peito, orando, Senhor, abençoa esse miserável. Oh, Pai. E hoje eu vivo um casamento muito bom. Não é sem problema, não. Bom, como o Maurício me encarna, né? Às vezes as pessoas, um rapaz me perguntou, pastor, o senhor nunca pensou em divórcio? Eu disse, divórcio não, mas assassinato eu já pensei diversas vezes. Eu não tenho casamento perfeito. Casamento perfeito é utopia. Esse dia uma moça falou, pastor, estou procurando um homem perfeito. Falei, filho, se achar, deixa ele em paz. Não vai estragar a vida do garoto. Não. Porque não tem ninguém perfeito. Quando você nasce, o ser humano nasce, vem no pezinho uma etiqueta pendurada, escrito com defeito. Todo mundo tem defeito. É assim que funciona. Então qual é o segredo? Viver, gente. Você está aqui, pode estar aqui. Hoje é quinta-feira, gente. Tem gente aí no Rio de Janeiro, 10 horas, o povo está chegando em casa do trabalho, de tanto engarrafamento. E você pode estar aqui, jantou pra caramba. Espero que não tenha comido muito, que é para dar para jantar de novo. É na verdade. Mas se jantou uma vez só, que Deus te abençoe. Olha só. Você pode estar aqui. Então, se alegre, viva. Eu sempre digo isso. Todos nós, gente, estamos numa fila invisível da morte, onde ninguém sabe o número da sua senha. Amanhã alguém grita lá em cima, 318. Era você. Oh, mas eu não posso morrer. A morte é democrática pra caramba. Vem e pega, leva e vá para o céu. É um conselho que eu dou. Porque pelo que indica na parábola lá do Lázaro, que muitos dizem que não é nem parábola, quem for para o inferno leva a memória daqui. Porque o Lázaro, né, não tinha a visão do rico, mas o rico viu o Lázaro. Vai lembrar de tudo, pensa. Eu acho que no inferno não vai ter garfo. O diabo vai deixar a gente ver as coisas aqui. Pensa. O diabo fala assim, vem aqui, vou mostrar um negócio para você. Você morreu, sua mulher casou de novo. O diabo mostra sua mulher lá com outro, no bem bom, falando para o outro assim, nossa, você é 10 vezes melhor do que aquele que morreu. Isso é coisa do inferno, né, gente? Vamos mudar de assunto? É disso que eu gosto. Eu gosto do mover de Deus, porque aquele homem ali, sério, gosto, né? Vem com a postura, aquela coisa. E os engraçadinhos. Cada um fala do jeito, nós vamos somando. O espírito é o mesmo. E o capeta também. Trabalhando para destruir. Gente. Então o que você... Sorria, cara. Belisca sua mulher hoje. Ela vai falar, palhaço, me beliscando, sou bobo. Mas lá dentro da cabeça dela vai falar o quê? Belisca de novo, belisca, maluco. Oh, meu Deus, manda ele beliscar. Que beliscão maneiro. Oh. Dá força a ele para cumprir o prometido. É, não é verdade? Para pagar essa dívida que já dura tanto tempo. É, não é? Se alegre. É isso que Deus quer de mim e de você. Mas converse com amor, com carinho, com respeito. Preste atenção. Eu poderia citar inúmeros textos falando de língua, do mal da língua. Textos que nós já sabemos. Não é por falta de saber, é por negligência. É isso que precisamos entender. Todos nós sabemos o que precisamos falar, todos nós sabemos o que não devemos falar, todos nós sabemos quando falar. Só que não fazemos aquilo que sabemos. A falta não é de conhecimento, sabe? Mas me parece que a intimidade acabou causando esse mal, de nós não respeitarmos as pessoas a quem mais amamos. Pense antes de falar. Tem gente que diz, esse dia eu estava lendo o livro, eu prefiro ouvir as palavras não pensadas porque sai do coração. Eu não compartilho da visão, até respeito, mas eu gosto de gente que pensa antes de falar. É seu marido, é sua esposa, cara.
uma palavra que machuca, não volta mais. Por isso, coloque isso no seu coração. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu quero fazer uma pergunta só. Estou aqui em cima da hora. Uma pergunta só. E eu queria que você, eu sei que está na abertura, você ainda está meio... Mas você hoje aqui tem enfrentado uma grande dificuldade de se comunicar. As coisas não estão acontecendo, há uma dificuldade, tem sempre uma terceira pessoa no meio, se intrometendo, partidária, tomando partido de um ou do outro, e a comunicação não está funcionando. Se tem algum casal enfrentando isso agora, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui, porque eu quero orar, para que Deus dê condições a você de se comunicar. Só se tiver alguém assim. Sei que é a primeira palestra, todo mundo, fique de olhos fechados. Se tem alguém aqui, nessa noite, que diz assim, olha pastor, a gente está enfrentando dificuldade, às vezes o silêncio, a gente quase não fala. Isso. Eu quero que você saia do seu lugar. Para mim não interessa quantas pessoas vão vir. Como eu disse, está na hora de você encarar o problema. Você veio aqui é todo mundo maduro, ninguém está aqui para te observar, para fazer preconceito a respeito da sua situação. Está na hora de você olhar e dizer, está difícil de me comunicar, nós estamos enfrentando algumas dificuldades. Saia do seu lugar e venha aqui, porque eu quero orar por você. Fique à vontade, ninguém quer te constranger. Se você não vai vir, fique de olhos fechados. Seja maduro para isso. Não negligencie. Você tem um problema, enfrente-o. Um dos grandes problemas que as famílias enfrentam hoje é que as pessoas optam por fazer vista grossa. Optam por dizer que o problema não está ali, e ele vai se instalando, ele vai desestabilizando. Tem mais alguém? Isso, tem os casais. Isso, venha o casal, tá ok? Se a mulher sair do local, o marido acompanhe. Nós vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, sabemos que a comunicação tem sido um grande problema, ó Deus, nas famílias. Muitos casais encontram dificuldades, até mesmo por sua formação no lar de origem, onde uns tinham um diálogo sadio, aberto, e outros pouco podiam falar e se tornaram introvertidos, fechados. E hoje muitos se casaram e não conseguem manter o diálogo, estão sempre fechados, não se sabe o que sente, não se sabe o que quer. Em nome de Jesus, que todos aqueles que por algum motivo, ó Deus, foram podados no que diz respeito ao falar, que a manifestação do teu poder neste lugar hoje abra a mente dos teus filhos, abra o coração, e que eles possam expor aquilo que estão sentindo, aquilo que estão pensando, de uma forma clara, objetiva, amorosa e sadia. Dê entendimento aos teus filhos, ó Deus, dê maturidade para ouvir, digerir e responder. Em nome de Jesus, que a mansidão faça parte do nosso diálogo, que a tolerância, que o equilíbrio. Sabemos que
na comunicação, ó Deus, podemos ajustar e aparar todas as arestas das adversidades. Que os teus anjos possam estar nesses lares, tirando toda a confusão, toda a língua estranha. Que eles evitem, ó Deus, a presença de uma terceira pessoa, dando palpite, se intrometendo, dizendo que quem está certo ou que está errado. Que eles possam evitar isso, Senhor. Em nome de Jesus, guarda o nosso lar. Abençoa a nossa casa, ó Deus. Que hoje está proposta nesse vaso, que contém a nossa família, que é esse grande tesouro. Continua nos abençoando e sendo conosco, ó Deus. Nos ajudando nessa jornada. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Espírito Santo, age agora. Que o silêncio seja rompido. Joga por terra, ó Pai, todo o mal, toda a interferência de Satanás. Te louvamos e te agradecemos. Que o nosso lar seja um lar de comunicação. Que sejamos amigos, ó Deus, cúmplices. Todos nós que aqui estamos. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vale um amém? Pode voltar para o seu lugar, pastor.